Boa tarde, 1h31. Iniciamos agora mais uma edição do Gazeta Entrevista, nesta segunda-feira, dia 4 de julho de 2022. Aperta o biloto aí, Lelá. Aperta o biloto que eu quero falar olhando no olho do povo aqui. Na sexta-feira, você vai se lembrar que nos 2 primeiros blocos do programa, nós conversamos com o pré-candidato ao Senado pelo PT, o ex-governador Jorge Viana, ex-senador, ex-prefeito, um monte de coisa, né? E as declarações do pré-candidato Jorge Viana deram uma sacudida. Se eu puder resumir em uma manchete, claro que eu não vou conseguir fazer isso com a competência da narrativa que foi colocada aqui, né? Toda manchete é sempre uma agressão. Então, o que foi dito por ele é o seguinte: mantida a chapa Gladson Cameli, Márcia Bittar, eu posso sair candidato ao governo. Bom, isso internamente, no espectro, nos grupos dos partidos de esquerda aqui, ou dos partidos que dialogam mais com o PT, com destaque para o PSB, isso aí não foi um traque, não, foi uma bombazinha. Não foi uma declaração qualquer. Agora, o que há de fato nessa declaração? O que há de blefe? O que há de estratégico? Essa declaração, como é que no PSB, como é que ela foi recebida, como é que ela está sendo digerida? Vamos falar com quem pode ter condições de nos explicar alguma coisa sobre o assunto, claro, ninguém melhor do que o próprio Genilson Leite para nos explicar isso aqui. Genilson, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taam, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Primeiro, agradecer ao convite, mais uma vez, para estar aqui no Gazeta Entrevista, para que a gente possa conversar sobre os acontecimentos da política, né? E, de fato, esse que você está narrando foi um acontecimento, no meu ponto de vista, comum e corrente das articulações políticas e dos interesses políticos partidários. Comum e corrente, você entendeu como uma declaração normal, natural? Como é que você recebeu essa declaração? Quando eu digo comum e corrente, que nós que estamos na política precisamos compreender que isso vai acontecer. Cada partido se move de acordo com seus interesses, com suas aspirações. E o Jorge Viana já vem falando, né, já não é de agora, já é de algum tempo, de que ele pode ser candidato ao governo ou ao Senado. A nossa questão enquanto PSB nisso é que o que nós precisamos saber é até quando ele vai levar, né, esse posicionamento. Porque quando nós começamos a construir a nossa caminhada rumo ao governo, embora que muitos achassem que era algo improvável a gente chegar ao patamar que nós chegamos hoje, nós em nenhum momento deixamos de acreditar. Ainda no ano passado, quando o PSB lançou o nosso nome, o meu nome, como pré-candidato ao governo, a gente vinha fazendo uma caminhada um pouco mais isolada e com pouca capilaridade no interesse popular. Inclusive nos meus próprios ambientes, quando as pessoas diziam: e aí, Genilson, a próxima eleição é o quê? Você vai para deputado federal, vai para senador? Eu dizia: olha, nós estamos pensando em enfrentar o governo. As pessoas diziam: olha, tem que avaliar. Né? Por quê? Porque as pessoas sabiam, lá um ano atrás, que é difícil mesmo uma parada para o governo. Você não ganha o governo sozinho, você ganha o governo com outras pessoas. Mas nem por isso nós deixamos de acreditar, porque nós estávamos percebendo a fragilização do atual governo, as dificuldades que ele vinha enfrentando para cuidar dos problemas da população, e também a gente percebia a fragmentação que se tornou a sua força política. O Gladson ganhou essa eleição com um grupão, e que deu origem a 3 candidaturas, que foi a candidatura do Petecão, da Mara e a dele. Né? Então a gente percebe, se de um lado ele chegou pouco a dialogar com o interesse da população em serviços públicos degradados, problemas nos mais diferentes municípios, e por outro fragmentou a sua força política. 3 candidaturas que nós temos. Então,
nós vimos aquilo acontecendo e entendíamos que era necessário a gente criar uma perspectiva para o povo, a gente criar uma opção também para a população. E nós sempre, desde o início, nós não achávamos que nós íamos ser essa opção sozinho. Nós sempre vínhamos fazendo as nossas análises com a perspectiva de chegar nessa altura do campeonato que nós estamos, fazer uma junção com os partidos que nós sempre caminhamos juntos. Genilson, com essa referência que você está colocando de que não se chega ao Palácio Rio Branco sozinho, em que essa conduta do ex-governador e pré-candidato Jorge Viana ajuda? Na verdade, é aí o ponto que a gente precisa conversar com ele. O Jorge precisa definir nessa nossa perspectiva de aliança, porque, como eu falei, nós trabalhamos até hoje para chegar a uma aliança que a gente mostre para a população um plano de trabalho, né? Não só a partir do que nós podemos fazer, mas também do que já foi feito por esse estado, nesse estado, né? Todas as coisas que já foram feitas, a gente tem referencial. Então, assim, a gente precisa mostrar para a população. Agora, ele precisa encontrar um momento aí para dizer, olha, PSB, nós vamos caminhar quanto governo ou nós vamos caminhar enquanto Senado. Eu acho que na hora que ele mostrar isso, a gente tem condição de dar um próximo passo. Enquanto não houver essa definição, fica difícil a gente poder... Nós estamos a menos de 90 dias para as eleições, a gente precisa ir para os municípios, conversar com as pessoas, a gente precisa ir para os municípios e dizer, olha, nós temos um plano para o povo, nós estamos vendo faltar de pirona no pronto-socorro. Nós queremos construir um governo que nós não possamos ver essas coisas acontecer. Nós estamos vendo aí a porta do setor produtivo se fechar para o pequeno produtor. Se eu fizer uma provocação no seguinte sentido, as declarações do ex-governador Jorge Viana e digamos assim, o impacto que essas declarações causaram, desautorizam vocês a criticarem o atual governo no que se refere à unidade? Vocês passam a ter o mesmo, digamos, o mesmo cenário de desunião? Não. Olha, a nossa crítica ao atual governo não é só pela questão da falta de unidade, porque isso já... Não, eu estou raciocinando do ponto de vista político-partidário. Isso, do ponto de vista político. Mas aí eu lhe respondo, a nossa crítica ao atual governo não é só em relação à sua capacidade de juntar forças, né, com quem ele ganhou. É em relação também às dificuldades que ele tem de apresentar uma gestão eficiente para os problemas do povo. Inclusive, a minha, enquanto deputado estadual, tem sido isso. Eu nunca tenho feito declarações ou ido para a pessoalidade, nunca tenho atacado a pessoa do Gladys, nunca fiz isso. Né? O meu problema com ele é do ponto de vista da política. E, no meu ponto de vista, ele tem deixado muito a desejar quando se refere aos interesses da população. Agora, dentro desse aspecto que você fala, né, se o lado de lá se dividiu, o lado de cá precisava o quê? Se juntar. Não está se juntando. Então, a gente, de fato, não pode falar muita coisa. Vai ter uma pagelança? Quando é que essa pagelança vai acontecer? Você seria uma espécie de pessoa que poderia fazer esse ajuntamento? Olha, na vida, Itan, e não vou utilizar aquela máxima, na política tudo é possível. Não vou utilizar essa máxima, porque não é na política, é na vida da gente. A gente precisa sempre estar à disposição para conversar, para poder resolver os problemas, inclusive na casa da gente. Se na casa da gente as coisas tensionam, e se você não tem condição de conversar dentro da sua casa para resolver os problemas, aí você certamente vai desestruturar a sua família. Então, assim, nós precisamos encontrar um meio termo aí para a gente poder sinalizar. O Jorge vai para o governo? Vai quando? Né? Quando é que essa definição vai se dar? Se ele for para o governo, Genilson, você faz o quê? Nós vamos conversar. Se ele disser que vai para o governo, nós vamos ter que conversar. Hoje eu não tenho uma resposta pronta para isso. Né? Porque eu, como lhe disse aqui, não estou num projeto só meu. Né? Hoje nós já estamos falando com o partido, com a Nacional, né? Tem outras forças políticas também que estão envolvidas. Então, se ele decidir que vai para o governo, a gente vai conversar. Por que ele vai para o governo, como é que ele vai para o governo, a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria saber de você, você defende o quê? Que o PSB passe a ter uma candidatura própria, tensiona mesmo, acorda? O que você defende? Olha, nós estamos com uma pré-candidatura ao governo desde o ano passado. E nós precisamos definir, para que essa pré-candidatura
continue andando, se nós vamos ter aliança ou se nós não vamos ter aliança. Né? Se o PT vai vir ou se não vai vir, se o Jorge Viana vai vir ou se não vai vir. É sobre isso que nós precisamos definir. Aí, depois dessa definição, que não é só nossa, é do PT também, aí a gente vai tomar a nossa decisão. Conversando com uma importante liderança petista, me informou o seguinte: Itaã, nós não temos plano B para apresentar ao PSB. O nosso nome é Ciba e não temos plano B. Ciba, essa informação te diz muito? Ou isso aí já é algo que apresentar Ciba Machado significa pouca disposição para diálogo? Que entendimento que você tem? Olha, eu sempre sou daqueles que a gente tem que ir passo por passo, uma coisa após a outra. Nós estamos conversando sobre a possibilidade de uma aliança, de o Jorge Viana ser candidato a governo ou não. Esse assunto não se resolveu e tampouco o PT falou sobre vice para a gente. Né? Então a gente resolve uma questão, depois a gente conversa sobre a outra. Queria que você criasse uma referência aqui publicamente. Para o PSB, ou para você, Genilson, que é o pré-candidato do partido, qual seria um vice ideal dentro do Partido dos Trabalhadores? Angelim? Olha, O que a crônica política tem noticiado é isso, né? Angelim tem um outro nome que agora não me ocorre, eu me esqueci, mas tem uma outra figura. Olha, então, sobre essa questão de vice, como eu lhe falei, como nós estamos conversando ainda sobre os termos de se aliançar ou não, de a gente ter uma aliança a partir da nossa candidatura ou não, ou se o Jorge Viana vai decidir ser governador, candidato a governador ou não, né? Como isso não foi resolvido, eu vou me limitar até aqui a esperar a gente fazer essa definição. A eleição está em cima do ponteiro, né? A gente precisa definir isso essa semana para poder andar, porque senão a gente não tem condição de ir para os municípios, conversar com a população, mostrar o nosso plano de governo. Eu fiz no varejo, né? Eu fiz, juntamente com o PSB, uma caminhada até aqui. Só que daqui para frente, o trabalho do varejo, ele não é suficiente para ganhar o governo. Pode até ser suficiente para disputar outro cargo, mas ele não é suficiente para ganhar o governo sozinho. Então a gente precisa de uma aliança, não existe Superman na política. É verdade. Né? O Gladys, para ganhar a eleição para governador, foi preciso juntar aquele timão que hoje está dividido para ganhar para governador, mesmo com as condições de que tinha. E hoje, no governo do estado, dividiu o time dele, está aí, despencando nas pesquisas. Você vê que ele tinha 60% em agosto do ano passado, hoje está com 38%. E quando chegar a eleição, como é que ele vai ficar? Né? Então, eleição majoritária é assim, você não se elege, você é eleito. Então, eu vou aguardar, né, para ver se a gente fecha ou não essa aliança, para a gente poder conversar sobre os outros aspectos. Ao seu lado está uma das figuras mais competentes no que se refere à articulação política, que é César Messias. César Messias, dentro do PSB, eu tenho dificuldades de encontrar uma pessoa que tenha maior capacidade de diálogo com o próprio Jorge Viana. A relação deles é direta. Eu queria saber se, no teu entendimento, faltou por parte do César Messias mais conversa ainda com o Jorge Viana, com o PT, de modo que o Jorge se sentisse com, não diria liberdade, mas com as condições de falar o que falou. Você acha que foi uma falha por parte do César? Daria para fortalecer ainda mais o teu nome? O PSB falhou no teu entendimento ou não? Então, na semana passada, nós fizemos a regional Tarauacá-Envira, eu e o César. Fui Jordão, Tarauacá, Feijó. Acompanhei um pouco pelas redes sociais. E o César Messias estava lá, caminhando com a gente, de município em município, conversando sobre essa perspectiva de aliança. Inclusive defendendo muito o nome do Jorge Viana nessa composição de Senado, né, fazendo boas referências e falando do que já foi feito lá atrás, desde 99, quando a gente ganhou a primeira vez o governo, né, e que o Estado enfrentava uma série de dificuldades estruturais no serviço público, e a partir daquele momento do primeiro governo do Jorge, as coisas começaram a melhorar. Você lembra muito bem disso, que nós vivíamos uma série de dificuldades no serviço público, na infraestrutura das cidades, nas nossas rodovias, e a partir daquele ponto ali, marco, é óbvio que outros governos já tinham feito sua parte. O Acre
não começou a existir a partir daquele momento. O Acre já existia, inclusive com governos anteriores que fizeram uma série de coisas, né, na parte de infraestrutura, conjuntos habitacionais. Agora, a partir daquele momento, começou a se escrever uma nova página do Estado voltado para essa parte da infraestrutura, organização dos serviços públicos, educação, professor que não tinha ensino superior começou a ter, né, as nossas rodovias, as nossas pontes foram feitas, as nossas escolas começaram a ser reformadas, zona rural que nós tínhamos só escolas de Paxiúba, grande parte foram feitas também. Enfim, a gente começou a dar um contorno diferente no Estado. Então a gente estava lá falando sobre isso. O César estava lá. Não é da parte do César, eu não sinto nenhuma falta, nenhuma ausência dele nesse diálogo. Inclusive ele tem feito e feito muito, né, nesse debate todo. Agora, a gente está aguardando, né, que o Jorge... Então, eu estou te perguntando isso porque se a tua leitura é essa, então se alguém errou, não foi o PSB. Nós temos feito a nossa parte. Zenilson, nós vamos fazer um intervalo. O pessoal já está perguntando aqui coisas relacionadas mais à questão do teu mandato, mas ainda tenho algumas perguntas a respeito dessa composição, dessa conformação de forças políticas. A gente vai tirar essa dúvida logo após o intervalo. Vamos continuar a conversa com Genilson Leite aqui no Gazeta Entrevista.